Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Senhor primeiro-ministro, seja bem-vindo de volta ao Special Report. Obrigado. É bom estar com você, Brad. Antes de tudo, deixe-me começar pelo início. Por que o senhor lançou esta operação agora? Porque estávamos enfrentando uma ameaça iminente, uma dupla ameaça existencial. Primeiro, uma ameaça do Irã, que está correndo para transformar seu urânio enriquecido em bombas atômicas, com a intenção específica e declarada de nos destruir. Segundo, uma corrida para aumentar o arsenal de mísseis balísticos. Isso levou a capacidade que eles teriam de produzir 3.600 armas por ano, novas armas em 3 anos, 10.000 mísseis balísticos, cada um pesando 1 tonelada, chegando a Mach 6 diretamente em nossas cidades, como você viu hoje. E então em 6 anos, 20.000, isso é, nenhum país pode sustentar isso, e certamente não um país do tamanho de Israel. Então tivemos que agir. Era a última hora, nós realmente agimos para nos salvar, mas também, eu acho, não só para nos proteger, mas para proteger o mundo desse regime incendiário. Não podemos permitir que o regime mais perigoso do mundo tenha as armas mais perigosas do mundo. Estamos nos protegendo, mas ao fazer isso, estamos protegendo muitos outros. Sabe, só quero insistir com você sobre a inteligência nuclear. Menos de 2 meses atrás, a nova diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, testemunhou no Capitólio dizendo que tudo foi suspenso desde 2003 e não foi reiniciado. Que o programa nuclear não havia sido reiniciado pelos iranianos. Então algo mudou do final de março até esta semana? A inteligência do ZEUA estava errada? A informação que recebemos e compartilhamos com os Estados Unidos era absolutamente clara. Estava absolutamente claro que eles estavam trabalhando em um plano secreto para transformar o urânio em arma. Eles estavam avançando muito rapidamente. Eles iriam conseguir um dispositivo de teste e possivelmente um dispositivo inicial em questão de meses e certamente em menos de 1 ano. Essa foi a informação que compartilhamos com os Estados Unidos. Acho que temos uma excelente inteligência no Irã. Acho que já provamos isso. E isso é algo que não poderíamos aceitar de forma alguma. Se seria há 6 meses, 12 meses ou 13 meses, isso é irrelevante. Uma vez que eles sigam por esse caminho, já é tarde demais. E nós não teremos um segundo holocausto, um holocausto nuclear. Já tivemos um no século passado. O Estado judeu não permitirá que o holocausto seja cometido contra o povo judeu. Isso não vai acontecer. O nunca mais é agora e precisamos agir agora. Qual é o objetivo desses ataques? Você falou no início de um dos seus discursos, depois que os ataques começaram, com uma mensagem direta ao povo iraniano. Claramente alguns desses ataques têm como alvo a liderança iraniana, militares, cientistas nucleares e outros líderes. Então, a mudança de regime faz parte desse esforço? Certamente pode ser o resultado, porque o regime do Irã está muito fraco. Eu acho que basicamente restam 2 coisas para eles. São seus planos de ter bombas atômicas e mísseis balísticos. Basicamente é isso que o Irã tem. Ele certamente não tem o apoio do povo. 80% da população expulsaria esses tiranos teológicos. Quero dizer, eles os matam, os oprimem há 46 anos e o povo anseia por liberdade. Quero dizer, eles atiram em mulheres porque o cabelo delas está descoberto. Eles atiram em estudantes, eles simplesmente sugam o oxigênio desse povo corajoso e talentoso, né? O povo iraniano. E você sabe, o povo persa e o povo judeu tiveram uma amizade antiga que remonta aos tempos de Ciro, o Grande, e isso pode acontecer novamente. Mas, novamente, a decisão de agir, de se levantar, desta vez é uma decisão do povo iraniano. Nós decidimos agir porque vimos urânio suficiente, urânio enriquecido para 9 bombas, e tudo o que eles precisavam fazer era transformar isso em armas. Nós impedimos isso estamos atacando os sites nucleares deles, atacamos o principal cientista nuclear deles, como os de Hitler. Deixaria? Claro que não. Atacamos o alto comando deles. Posso informar você, Brett, que há poucos instantes também atingimos o chefe de inteligência e seu vice em Teherã, porque agora estamos sobrevoando os céus de Teherã. Nossos bravos pilotos estão sobre os céus de Teherã e estamos mirando em alvos militares, alvos nucleares. É isso que estamos fazendo para eliminar essas 2 ameaças. Diferente dos iranianos, como seu repórter disse corretamente, eles estão mirando em nossos civis. Sim. Eles estão bombardeando nossos civis. Então, essa é a diferença. Eles são um regime terrorista. Não podemos permitir que o Irã tenha armas nucleares.
E, aliás, nossa inteligência mostra que eles pretendem entregar essas armas nucleares para seus representantes Houthis e outros, e isso é terrorismo nuclear em escala global. Isso ameaça a todos. E o último ponto é que eles têm planos para desenvolver mísseis balísticos intercontinentais. Atualmente, 8.000 quilômetros. Em breve, basta aumentar um pouco a distância e eles poderão alcançar a costa leste dos Estados Unidos. Essas pessoas que gritam "morte à América" tentaram assassinar o presidente Trump 2 vezes, mataram 241 de seus fuzileiros navais em Beirute, mataram e feriram milhares de soldados americanos no Afeganistão e no Iraque, tentaram bombardear um restaurante em Washington, D.C., gritam "morte à América", queimam a bandeira americana. Você quer que essas pessoas tenham armas nucleares e os meios para entregá-las às suas cidades? É claro que não. Sim. Então, estamos nos defendendo, mas também estamos defendendo o mundo. Quero falar da ameaça nuclear e do presidente Trump. Você acabou de dizer que o Irã tentou assassinar o presidente Trump 2 vezes. Você tem informações de inteligência de que as tentativas de assassinato ao presidente Trump vieram do Irã? Através de intermediários, sim. Através da inteligência deles, sim. Eles querem matá-lo. Veja, ele é o inimigo número 1. Ele é um líder decisivo. Ele nunca seguiu o caminho que outros seguiram de tentar negociar com eles de uma forma fraca, dando a eles, basicamente, um caminho para o urânio enriquecido, o que significa um caminho para a bomba, recheando isso com bilhões e bilhões de dólares. Ele tomou sua acordo falso e basicamente o rasgou. Ele matou Qasem Soleimani. Depois ele deixou muito claro, inclusive agora, que você não pode ter uma arma nuclear, o que significa que você não pode enriquecer. Ele tem sido muito enérgico. Então, para eles, ele é o inimigo número 1. Sim. Olha, eles também tentaram me matar, mas eu sou o parceiro júnior dele. Eles entendem que o presidente Trump é uma grande ameaça aos planos do Irã de armar armas nucleares e usá-las. Quando você contou ao presidente Trump que iria lançar esses ataques? Olha, eu estive em contato constante com o presidente Trump. Nós nos conhecemos há muitos anos e, obviamente, informamos nossos amigos americanos e o presidente Trump, nosso grande amigo, com antecedência. Agora, ele sabia disso, é claro. Quero dizer, há relatos de que o presidente Trump ajudou você a alcançar sua surpresa estratégica ao pedir publicamente que não atacasse, quando já sabia que você havia decidido fazê-lo. Então vocês estavam coordenando de perto com o ZIA durante todo esse processo. Olha, estamos totalmente coordenados, mas entenda que a América, sob o presidente Trump, tomará as decisões que forem melhores para a América. E é assim que as coisas são. Ele entende que eu, como primeiro-ministro de Israel, o único Estado judeu, devo tomar as decisões que são importantes para a sobrevivência do meu país. E ele fará o que for melhor para a América. Esse é um relacionamento de respeito mútuo e confiança mútua. Israel tem capacidade para atacar os locais nucleares do Irã profundamente subterrâneos? Bem, nós certamente já fizemos bastante coisa. Nós destruímos a principal instalação em Natanz, que é a principal instalação de enriquecimento, e se precisarmos, vamos acrescentar o que for necessário. Mas sim, estamos comprometidos em alcançar ambos os objetivos. Eu não vou entrar em todos os nossos objetivos. Eu não quero entrar em planos operacionais específicos, mas é a nossa existência. Mas não só a nossa, né? Acho que aqui é uma batalha mais ampla da civilização contra a barbárie, do bem contra o mal. Quero dizer, esse regime, veja o que ele fez sem armas nucleares. Eles só fomentaram o mal em todos os lugares. Quero dizer, eles impulsionaram o terrorismo internacional ao máximo em todas as partes do Oriente Médio, na Síria, no Iraque, no Líbano, onde tinham o Hezbollah, Hamas, onde incentivaram os Houthis, o grande massacre de 7 de outubro, os Houthis. É isso que eles fazem quando não têm armas nucleares, inclusive atacando alvos americanos. Imagine o que fariam se tivessem armas nucleares. E eu sempre fico surpreso com as pessoas que dizem se importar com a América e que não querem uma guerra. Elas estão certas. Esta é uma guerra sem fim que o Irã está travando sem armas nucleares e imagine o que farão se as tiverem. Acho que, para a segurança de Israel, da América e do mundo, devemos garantir que eles não tenham essas armas nem os meios para entregá-las. E eles estão trabalhando em ambos. Nós temos que parar. Eu só quero te perguntar sobre os locais nucleares. Cordal, instalação de enriquecimento nuclear localizada no interior de uma montanha. Esses são de ar iranianos.
Especialistas nucleares dentro desta montanha perto de Qom. Isfahan, uma instalação profundamente enterrada, onde o Irã armazena seu urânio altamente enriquecido. De certa forma, especialistas dizem que pode ser ainda mais importante do que Fordow. A IEA diz que fica a cerca de 800 metros de profundidade. Então, acho que a pergunta é, se o objetivo é destruir o programa nuclear do Irã, como fazer isso sem as bombas destruidoras de bunkers de 30 mil libras que, na verdade, só os EUA possuem? Você já pediu ao presidente Trump para usar essa bomba penetradora de 30 mil libras para atingir essas instalações? Não vou entrar em detalhes sobre minhas conversas com o presidente, mas entenda que as decisões dele são dele. Quanto a esses alvos, nós destruímos em Isfahan a instalação de conversão que eles tinham. Essa é uma instalação muito importante, sem a qual você realmente não pode construir uma arma. Ela já não existe mais. Temos outros planos. Não vou entrar em detalhes sobre isso. Acho que Israel já mostrou que tem... Bem, como posso dizer? Somos a nação da inovação, é assim que somos chamados, nação das startups. Então temos várias startups também e muitos truques na manga. E acho que não devo entrar nesse assunto, mas eu espero dizer isso é que aprecio profundamente a decisão do presidente Trump de ajudar na defesa de Israel. Pilotos americanos estão abatendo drones que estão indo em direção a Israel, assim como os nossos pilotos. As baterias de mísseis THAAD americanas estão ajudando a defender Tel Aviv e a grande região de Tel Aviv. Navios Aegis americanos estão no Mediterrâneo. Tudo isso é uma decisão do presidente Trump, pela qual sou profundamente grato. Novamente, as decisões dele sobre o que fazer em qualquer momento, são decisões do presidente. Confio completamente no julgamento dele. Você tem alguma estimativa de quanto vocês atrasaram o programa nuclear do Irã? Acho que conseguimos atrasá-los bastante. Acho que eles ficaram completamente surpresos. E você sabe, a surpresa é um grande elemento para o sucesso. Lembra dos Praggers, lembra do Nasrallah? Isso faz parte de desmantelar o eixo iraniano. E conseguimos isso com surpresa, e acho que causamos uma grande surpresa no outro dia quando começamos. Sabe, poderíamos esperar e esperar e esperar. Eles iriam enrolar nas negociações. Nós demos uma chance a eles, eu dei uma chance a eles, mas estava claro que eles não estavam levando isso a sério. Ficou claro, eu acho, também para os Estados Unidos, porque o presidente foi muito claro. Ele disse, você não pode ter armas nucleares, e para não ter armas nucleares, você não pode enriquecer urânio. E basicamente eles enrolaram todo mundo e ficou claro para nós que aquilo não levaria a lugar nenhum. Eu poderia esperar e esperar até que eles declarassem oficialmente que as negociações estavam encerradas ou que nós, declarássemos oficialmente que iríamos atacá-los. Não é assim que eu conduzo guerras e não é assim que Israel conduz guerras. Então nós estamos, preparados para fazer o que for necessário para alcançar nosso duplo objetivo, eliminar duas ameaças existenciais, a ameaça nuclear e a ameaça de mísseis balísticos. E estamos fazendo isso enquanto falamos agora em Teherã, mas não estamos bombardeando a população. Estamos dizendo à população, saiam assim, quando atingirmos os alvos escondidos em áreas civis, vocês não serão feridos. E agora há uma migração em massa para o Irã neste momento. É isso que está acontecendo. Então, porque estamos avisando antecedência. Senhor primeiro-ministro, qual proporção das defesas aéreas iranianas o senhor acha que já eliminou? Em outubro, as defesas aéreas deles foram realmente dizimadas. Agora, Sani, o senhor diz que tem uma espécie de controle dos céus enquanto escolhe esses alvos. No entanto, esses mísseis e drones ainda estão vindo em sua direção enquanto atacam, como o senhor destacou, áreas civis dentro de Israel. Bem, você está certo. Primeiramente, estamos fazendo muito para impedir que muitos deles entrem, mas não é automático, você está absolutamente certo. Mas quando eu digo que temos controle dos céus, você corretamente mencionou que eles tinham baterias antiaéreas muito densas entre a fronteira oeste do Irã e Teherã, e basicamente nossa incrível, não há outra forma de descrever, nossa incrível equipe de inteligência e o Mossad fizeram um trabalho maravilhoso ao remover as camadas de proteção que eles tinham e nossos pilotos as eliminaram. E assim temos uma estrada livre até Teherã e agora podemos escolher os alvos que precisamos em Teherã e em outros lugares, sem que nossos aviões sejam abatidos. E até agora, nenhum deles foi abatido.
e espero que isso continue. Mas estamos absolutamente determinados a eliminar essa ameaça. É isso que você precisa fazer quando está à beira de uma catástrofe. E acho que não é apenas o nosso teste. Você sabe, Churchill falou sobre o sono das democracias. Ele disse que as democracias tendem a dormir até que o estrondoso gongo do perigo as desperte. Às vezes isso pode não acordá-las. Certamente nós não precisamos de um gongo para despertar. Tenho falado sobre a ameaça iraniana há 40 anos. 3 ou 4 anos depois que o regime iraniano dos ayatolás sequestrou o Irã e o povo iraniano, eu disse que a maior ameaça que Israel e potencialmente o mundo enfrentam é esse regime que tentará se armar com armas nucleares. E eu dediquei uma parte considerável da minha vida, na verdade, a maior parte da minha vida, para evitar isso. E quando o gongo do perigo soa, e você sabe que é o último momento, é a 12ª hora, você tem que agir. É isso que os líderes responsáveis fazem. E o que eu quero, o que eu busco, é que o mundo inteiro faça o que o presidente Trump está fazendo. Ele está defendendo o bem contra o mal. Ele está defendendo o certo contra o errado. Ele está defendendo o bem contra o mal. Eu acho isso muito admirável. Eu o saúdo por isso, presidente Trump. O presidente também. No entanto, o senhor primeiro-ministro está pedindo que o Irã volte à mesa de negociações. Você não parece estar dizendo que isso vale a pena. Como isso termina? Bem, na verdade, eu disse que vale a pena se eles fizerem o que o presidente quer, que é eliminar sua capacidade de enriquecimento. Sabe, isso é muito melhor do que eu ter o meu país, minhas forças, meus bravos pilotos tendo que fazer isso. É muito melhor do que nossos agentes do Mossad em terra terem que fazer isso. Mas se eles não fizerem isso, e eles certamente não quiseram fazer, ficou muito claro, tivemos que agir. Nós não esperamos até termos um holocausto nuclear. Isso não vai acontecer de novo. Como termina? Isso vai terminar quando removermos essas capacidades, e nós vamos remover. Vocês param antes de matar os líderes civis do Irã? Apenas os comandantes militares que mencionei, cientistas nucleares, mas não o líder supremo Khamenei? Há uma reportagem da Reuters saindo agora dizendo que o presidente Trump, nos últimos dias, vetou um plano israelense para matar o líder supremo do Irã, segundo 2 oficiais do Zequa. Isso é verdade? Na verdade, há tantos relatos falsos de conversas que nunca aconteceram, e eu não vou entrar nesse assunto. Mas posso te dizer, acho que fazemos o que precisamos fazer. Faremos o que for necessário. E acho que os Estados Unidos sabem o que é bom para os Estados Unidos. Eu simplesmente não vou entrar em todos esses detalhes. Se Israel parar os ataques ao Irã, nossas respostas também cessarão. O ataque ao Irã em meio às negociações nucleares demonstra a oposição do regime israelense a qualquer negociação. Sobre as conversas canceladas hoje, ele disse que o Irã apresentou uma contraproposta que poderia ter aberto portas para um acordo total com os americanos. Então, o ministro das Relações Exteriores disse: se vocês pararem, eles também vão parar. Qual é a sua resposta a isso? Bem, antes de tudo, isso é uma bobagem. Enquanto eles negociavam, o próprio Ayatollah Khamenei tweetou repetidas vezes: morte a Israel, Israel deve ser destruído. Então isso é boa fé. Eles agiram de má fé porque estavam trapaceando. E vimos isso em nossa inteligência. Estava claro. E os Ilhab e Seiwa tinham a informação. Acredite em mim, compartilhamos isso, compartilhamos essa inteligência. Uma das grandes coisas da nossa cooperação, sem precedentes, que aconteceu sob o governo do presidente Trump, é que compartilhamos cada pedacinho de informação. Ele está mentindo. Isso não é novidade. O Irã mente o tempo todo. Eles trapaceiam. Mas o segundo ponto é que eles dizem: ok, nós paramos se vocês pararem. Parar o quê? Vocês vão continuar desenvolvendo suas máquinas de morte em massa. Continuar desenvolvendo suas bombas nucleares, continuar desenvolvendo os mísseis balísticos como o que caiu em Tel Aviv, perto de Tel Aviv hoje. Eu estava lá, sabia? O prédio inteiro simplesmente foi atravessado. Crianças dormindo em suas camas foram mortas, mulheres dormindo em suas camas foram mortas. Coisas horríveis. Sim, eles vão parar e continuar desenvolvendo os meios para a nossa exterminação. Isso não vai acontecer. Então, obviamente, isso não é dito de boa fé. A questão aqui não é a desescalada. A questão aqui não é o cessar-fogo.
A questão aqui é parar aquelas coisas que ameaçam a nossa sobrevivência. E estamos comprometidos em detê-los. E acho que podemos conseguir isso. Agora, se eles estiverem dispostos a aceitar os termos do presidente Trump, aí é outra história. Eu disse isso meses atrás e na minha reunião com o presidente em Washington. Devemos conseguir um acordo que resolva isso, tudo bem, mas ele não porque o presidente não quisesse, é porque o Irã não quis e eles trapacearam. Durante a noite, você expandiu seus ataques aéreos para incluir infraestrutura de petróleo e energia no Irã. Isso é uma fase diferente? Qual é o objetivo? Bem, isso era um container de óleo, ou não era um local de produção, mas isso simplesmente significa que estamos prontos para tomar qualquer ação necessária e, claro, tomaremos algumas dessas ações em resposta ao que o Irã fizer contra nós. Mas, como eu disse, nossos principais alvos são militares e alvos nucleares e nós estamos eliminando-os com precisão e propósito. Sabe, não estamos ouvindo muitas críticas duras dos seus países árabes do Golfo. Houve algumas declarações. A Arábia Saudita divulgou. O Reino da Arábia Saudita condena e repudia os ataques israelenses que tiveram como alvo a República Islâmica do Irã, violando sua soberania. Esses ataques representam flagrante violação das leis e normas internacionais. Isso foi no início, mas desde então não houve muito mais. Como você avalia a resposta dos estados do Golfo ao que está acontecendo agora? Bem, vou deixar isso para eles. Eles podem falar por si mesmos. Mas eu realmente acredito, sabe, que teremos um grande futuro se eliminarmos o Irã. O Irã tem sido sistemático fomentador de guerras, sabotagem, terrorismo. Eles atacaram a Aramco, sabe, as instalações petrolíferas sauditas. Eles enviam terroristas para todos os lugares, por todo o Oriente Médio. Então, eu acho que tem uma concepção diferente, um futuro diferente. E isso foi realizado com a ajuda do presidente Trump e sua liderança nos Acordos de Abraão, onde assinamos tratados de paz com 4 estados árabes, expandindo a paz, algo que não era feito havia um quarto de século. E eu acredito que teremos oportunidades de expandir a paz também com outros dos estados árabes vizinhos a nós. Eu acho que eles entendem que o Irã também é uma ameaça mortal para eles. Eles estão de olho nas instalações de petróleo deles. Eles querem os canais de navegação com os Houthis. Eles querem conquistar o Oriente Médio e o único obstáculo que eles tiveram até agora é o Estado de Israel, porque somos nós que estamos lutando contra os iranianos e o outro obstáculo é o presidente Trump. E eu vou te dizer, eles acham que o presidente Trump é um obstáculo enorme. Eles acham que Israel é um obstáculo muito grande e querem nos pegar. E eles tentaram me matar. Isso. Oh, meu Deus. Eles atiraram um míssil na janela do meu quarto. Eles erraram. Uau. O príncipe herdeiro saudita, como você se lembra, em setembro de 2023, me disse que estava cada dia mais perto de reconhecer Israel e da normalização. Bem, no dia seguinte você repetiu isso para mim. Ouça com atenção. Relatos indicam que você suspendeu as negociações. Não, isso não é verdade. Não é verdade? Então você pensa, se você fosse caracterizá-lo, você estaria próximo? A cada dia chegamos mais perto. Eu sei que você ouviu essas palavras do príncipe herdeiro saudita. Qual foi a sua resposta? Bem, fiquei muito satisfeito em ouvir o que ele tinha a dizer e, para usar uma expressão, acho que estamos chegando mais perto da paz a cada dia que passa. Obviamente, o dia 7 de outubro foi apenas alguns dias depois. Você consegue voltar àquele momento antes de 7 de outubro? Acho que o que você ouviu estava correto. Uma das possíveis razões para o momento do ataque do Hamas, e lembre-se, o Hamas é um dos representantes do terror do Irã. Uma das razões pelas quais eles podem ter realizado o ataque, nem mesmo coordenando com outros como deveriam, talvez seja porque temiam que as palavras do príncipe herdeiro saudita e as minhas próprias palavras estivessem prestes a se concretizar. Mas elas vão se concretizar um dia, tenho certeza disso. E esse dia chegará muito mais rápido assim que nos livrarmos dessa ameaça mortal que o Irã representa não só para Israel, mas para nossos vizinhos árabes, para a Europa, para os Estados Unidos, para muitos outros. Por fim, senhor primeiro-ministro, eu estaria sendo negligente se não perguntasse sobre a situação em Gaza.
Uma das razões pelas quais a normalização não está avançando é por causa do que está acontecendo lá. Entendo que você coloca a responsabilidade sobre o Hamas por tudo o que está acontecendo lá. Mas até agora, sabe, nós consideramos o Ministério da Saúde de Gaza pelo que ele é. Eles dizem que o número de mortos é de 55 mil. As Nações Unidas também colocam esse número nesse patamar. Mas eles citam o Ministério da Saúde de Gaza e dizem que mulheres e crianças representam metade dos mortos. Existe uma estimativa israelense em relação ao número de mortos em Gaza desde o início dessa operação? Bem, a proporção de civis para combatentes é de cerca de 1:1, o que é inédito em um ambiente urbano tão denso. E isso está acontecendo porque estamos dizendo à população: saiam, e o Hamas, sob a mira de armas e às vezes atirando neles, dizendo: fiquem na zona de guerra. É por isso que você tem ou teve muitas vítimas civis. Isso diminuiu e, felizmente, porque estamos fazendo tudo ao nosso alcance para separar combatentes de não combatentes. A razão pela qual esta guerra tem durado tanto tempo bem, um dos principais motivos são os reféns. Eles fizeram reféns. Lembre-se, este é o regime que fez americanos reféns. Foi eles que começaram... 53 cativos, menos da metade viva. Isso é justo? Cerca de 20 estão vivos. Bem, o resto, infelizmente, não está vivo, mas você sabe, nós começamos com... Bem, nós já trouxemos de volta 202 reféns, a maioria deles viva. Algumas pessoas acreditavam, no início da guerra, na verdade, nossos oficiais militares mais graduados, eles disseram: vocês, teremos sorte se conseguirmos um. E eu disse: eu não acho isso. Eu acho que uma combinação de pressão militar e diplomática vai nos permitir. Nós podemos tirá-los de lá e estou comprometido em tirar todos eles. Eu disse, 2 dias atrás, instruí nosso pessoal a tentar retomar as negociações por um cessar-fogo que nos permitiria. Steve Witkoff, o enviado americano, fez uma proposta para iniciar um cessar-fogo de 60 dias, em que metade desses reféns seria libertada imediatamente. E eu disse, sim, estamos prontos para começar. Houve alguns avanços nesse sentido. Espero que consigamos fazer isso, porque estou comprometido em tirá-los de lá, e estou comprometido em tirá-los de lá e também em separar o Hamas do controle da ajuda humanitária que estamos tentando fornecer ao povo de Gaza, porque eles a roubam. Eles roubam e então ficam com uma boa parte para si mesmos, depois aumentam os preços e dão uma ninharia para a população civil. Então temos um plano que elaboramos com a ajuda de empresas americanas para separar a entrega da ajuda humanitária à população do controle do Hamas. E somos acusados de políticas de fome e todas essas outras demonizações e difamações contra Israel. Olha, somos uma democracia lutando como uma ilha em um mar de maldade e estamos fazendo o que podemos para remover esse proxy do terror do Irã também. Mas o grande problema, a grande questão para Israel, para a humanidade, para o mundo, para Israel e para os Estados Unidos, é se conseguiremos tirar as armas de morte em massa desse culto da morte que está em Teherã. Os tiranos de Teherã não vão vencer? Sim. Nós, com a ajuda de Deus, vamos vencer. Então, responda apenas aos críticos que dizem sobre Gaza que você está tentando tornar Gaza inabitável para expulsar permanentemente os palestinos do território. Quando dizem isso... Falso. Qual que é a resposta? Sim. Bem, porque é mais uma mentira. Essas são mentiras inacreditáveis. Eu acho que, antes de tudo, nenhum exército na história do mundo fez tanto quanto Israel fez. Para separar combatentes de não combatentes, usando milhões de mensagens de texto, ligações telefônicas, o que você imaginar, tudo, até mesmo panfletos, tirando a população de lá. Caso contrário, teríamos um número enorme de mortes de civis. E, claro, Israel tem esse poder de fogo, mas não o usamos porque essa é a nossa base moral. Mas outra coisa é, igualmente, que não estamos tentando destruir Gaza. Estamos tentando remover a ameaça vinda de Gaza. E quanto à escolha das pessoas, se querem sair ou não, o presidente Trump deu uma ideia brilhante. Ele disse, olha, Gaza precisa ser reconstruída. Ela foi destruída porque todo lugar está cheio de armadilhas. Então, você sabe, a população finalmente sai
eles superam as ameaças do Hamas de atirar neles e simplesmente vão embora, eles dizem ao Hamas, saiam dos nossos prédios, não? E quase são baleados pelo Hamas. Mas quando eles saem, armam tudo com explosivos. Então, quando vamos combater os terroristas, eles detonam essas cargas e matam nossos soldados. O que fazemos é trazer uma supercarga. Ela detona todas as armadilhas e é assim que os prédios são destruídos. Também entramos nos túneis, às vezes com grande sacrifício. Nosso embaixador na ONU, Leiter, teve seu filho, um pai de 7 filhos de 39 anos, morto porque foi como soldado da reserva para desarmar esses túneis. Mas colocamos explosivos lá, eles explodem os túneis ficam embaixo dos prédios, os prédios desabam. Então há muita demolição em Gaza, isso precisa ser reconstruído. O presidente Trump disse, ok, deixem as pessoas escolherem. Por que eles estão presos lá dentro? Eles não ficam presos em outros cenários de batalha, sabe? E as pessoas saem aos milhões na Ucrânia, no Iraque, na Síria. Eles saíram aos milhões. Em Gaza, eles estão presos. Ele disse, por quê? Dê a eles uma escolha. Se quiserem sair para outros lugares, ajude-os com uma realocação voluntária. Se quiserem voltar, eles voltarão depois que o trabalho de, basicamente, reestruturação de Gaza estiver concluído. E eu acho que esse é um plano brilhante. Eu acho que é para o bem de todos. É bom para a paz. É bom para Israel e os Estados Unidos. Eu acho que é bom para os palestinos. Eles deveriam ter uma escolha. Senhor primeiro-ministro, última coisa. Perguntei-lhe quanto tempo isso pode durar e você disse que depende dos iranianos. Se tivesse a oportunidade, e tem agora, de falar diretamente ao líder supremo e ao povo iraniano, quais seriam as 2 mensagens que diria? Bem, o líder iraniano, o ditador iraniano, na verdade, ele é um ditador, ele é um tirano. Ele tem nos enviado mensagens praticamente todos os dias pedindo a morte de Israel, a destruição de Israel e da América. Mas a morte de Israel, então minha resposta para ele é com ação, não com palavras. Mas ao povo do Irã eu digo, vocês são um grande povo. Vocês são um povo de grande talento e genialidade que foi usurpado por essa tirania que lhes roubou a esperança, que lhes roubou uma vida boa. Sabe? Eu falo diretamente com o povo iraniano. Não sei se você sabe disso, Brett. Eu faço esses vídeos e recebo milhões e milhões de respostas. E eles dizem, viva Israel, bravo Israel, liberte-nos dessa tirania. E eu digo a eles, sua hora de liberdade está próxima. Levantem-se, sejam livres. Senhor primeiro-ministro, agradecemos seu tempo em meio a um momento tão perigoso dentro de Israel. Devemos ressaltar que você está dentro de Israel. Mantivemos sua localização privada, pois é uma questão de segurança, mas agradecemos todo o tempo que você nos deu. Você é bem-vindo de volta ao relatório especial a qualquer momento. Obrigado. Obrigado, Brett.